Olá, família Paz, seja convosco, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um vídeo aqui no canal. Família, vamos iniciar Mateus. E Mateus vem trazendo algo maravilhoso para o nosso coração, que muitas das vezes se passa despercebido. Ou também a gente não dá aquela devida importância sobre a genealogia. Assim como foi nos 5 primeiros livros da Bíblia, teve as questões da genealogia, muitos, até eu me incluo, porque antigamente eu não dava muita importância, muita atenção à genealogia, porque eu achava que era mais alguns nomes ali. Mas só que isso foi tratado conforme o tempo. O Senhor foi tratando meu coração e trazendo à luz a clareza daquilo que é a importância da genealogia. Porque ele cumpre do início ao fim aquilo que ele prometeu. Ele cumpre aquilo que ele prometeu do seu pai até do pai daquela família até as suas futuras gerações. Então, e o Senhor deixou a genealogia, deixou os nomes para justamente a gente saber que ele cumpriu, para saber, para fazer com que venhamos também ter isso no nosso coração que ele vai se cumprir na nossa vida. Assim como ele pode ter prometido ali para minha avó e veio para minha mãe e está vindo na minha geração. Assim ele pode fazer muito mais e a importância dessa genealogia e muito mais que tem ali na genealogia também os nomes o qual o Senhor vem trabalhando na vida de cada pessoa ali que o nome está. Às vezes tem nomes que a gente assim tem um significado tão forte, tem uma história tão bonita, tão transformadora que o Senhor coloca ali. Então, se a gente for buscar os nomes, buscar a vida de cada um daqueles homens e mulheres, vamos saber o quanto o Senhor trabalhou naquela vida. Amém? E aqui em Mateus, na genealogia de Jesus, é maravilhoso porque temos alguns nomes, o qual na época era muito duvidoso colocar esses nomes. Principalmente já era difícil colocar nome de mulher em genealogia. Agora, mais ainda, nome de algumas mulheres, o qual o Mateus colocou, porque assim eu acredito que o Senhor inspirou muito ele a enfatizar essas mulheres. Eram umas mulheres de assim, qual não tinha uma reputação boa na sua época. Agiram com algumas de forma diferente, numa conduta diferente, assim, o qual daquela época não era aceita, sabe? Então, o Senhor conduziu Mateus a enfatizar, a colocar assim o nome dessas mulheres, para que venha hoje ser tratado o nosso coração, sabendo que sim, mesmo com a nossa vida, trazendo para a nossa vida, né? Mesmo com a nossa dificuldade, luta, o nosso passado que nós passamos, mas se arrependemos, nós se voltamos para o Senhor, sim, Ele é fiel, para começar a boa obra e terminar a obra na nossa vida. Amém? Eu quero falar sobre Tamar, Rebeca, Ruth e Betseba. Amém? São mulheres que ainda não lemos no Antigo Testamento, ainda não lemos sobre a vida dessas mulheres, mas o pouco que você já conheceu ela lendo a sua Bíblia ou alguma pregação na sua igreja, você vai se lembrar de quão foi difícil a vida dessas mulheres na sua época. Cada uma teve sua época diferente, mas assim, não é diferente um pouco de hoje. Sabemos que hoje o mundo está muito, assim, ainda tem essa questão do machismo, tem ainda muito essa questão do preconceito com as mulheres, mas o Senhor, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que ele vem quebrando isso. Ele vem quebrando essas barreiras que colocam, sabe? Por isso que ele começou pela genealogia. Jesus, ele é tão maravilhoso, ele foi tão fiel, ele é fiel, tão majestoso, tão glorioso, que colocar o nome dessas mulheres faz com que a gente pense, poxa, Jesus, ele é filho do rei, filho de Deus, e teve essas mulheres, sim, porque isso é para mostrar que ele é fiel, ele pode transformar, ele pode libertar, conforme nós se entregarmos a ele, conforme a gente liberar o perdão, pedir o perdão, sabe? Conforme a gente se entregar a ele de tal forma de dizer, Senhor, eu não quero mais ser essa mulher, eu quero ser uma mulher transformada, eu quero ser uma mulher vencedora, quero ser uma mulher segundo o seu coração. O Senhor, ele vai agir. Porque a palavra dele mais adiante, ele fala, vocês podem pedir tudo no meu nome, em nome de Jesus. Né? Então, se a gente pedir no nome de Jesus que eu quero ser transformada, eu quero ser liberta, ele vai fazer, ele vai operar. Amém? Então, Tamar é uma da mulher de Judá, o qual ela era sua nora, na verdade. Né? Só que ele foi lá e impediu dela se casar com seu outro filho. Né? Então, fez com que ela agisse pela emoção, agisse pela emoção da sua época, porque se ela não tivesse um filho ali, não fosse casar com o filho dele, ela não ia ter uma vida, ela não ia ter uma família, ela não ia ter nada.
ela ia morrer ali. Então, para cada época, tem as suas dificuldades, as suas barreiras, sabe? Então, naquela época era importante, sim, uma família, como até hoje, mas antigamente era muito mais. Né? Uma família, uma geração, uma genealogia. Até porque, desde quando o Senhor vem lançando as suas promessas, muitas mulheres queriam, sabiam, entendiam, ouviam essa promessa e queriam que ela pudesse ser essas mulheres. Né? Uma dessas mulheres para vir a vir o Messias. Então faz com que elas agissem pela emoção, pelo calor da emoção daquele momento, sabe? E ela foi lá e se deitou com o seu sogro. Mas Tamar, ela se arrependeu dos seus atos, se converteu dos seus maus caminhos, e ela se voltou para o Senhor e fez com que isso tudo mudasse na vida dela, sabe? E ali na sua geração, ali na vida dos seus filhos, sabe? Isso mudou muito. Raabe, o qual sabemos a conduta dela, o qual ela praticava, mas ela foi fiel em guardar, em servir ao Senhor. Ela ouviu falar que do povo de Israel, ouviu falar das maravilhas que o Senhor falou, poxa, eu sirvo a vários deuses, nenhum Deus desse falou, fez algo assim. E esse Deus de Israel fez tudo isso. Eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Deus. Eu quero participar desse povo. Então ela serviu o Senhor guardando alguns dos espias na sua casa. E o Senhor agiu maravilhosamente. Ela também se arrependeu dos seus maus caminhos, da sua má conduta, deixou seu passado para trás e serviu ao Senhor e foi para com o povo. E ali o Senhor operou a sua maravilha. E sabe de onde tudo parte? Do nosso coração. Tudo parte daquilo que é onde procede a fonte da vida. Tudo aquilo que o Senhor fala, perdão, tudo aquilo que a gente quer aí, com um coração sincero, verdadeiro, que é aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor opera. Agora, se a gente vida do nosso coração, coisas que não agradam ao Senhor, aquilo que não é para glorificar o nome dele, e também é para prejudicar o próximo, isso o Senhor não coopera, isso o Senhor não trabalha. Então faz com que as bênçãos se afastem de nós e faz com que os nossos olhos não enxerguem a verdade. Então, por isso, eu vou tratar o nosso coração na palavra de Deus, meditar, orar, jejuar, faz com que nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja tratado. Amém? Ruth, outra mulher maravilhosa, o qual o Senhor foi ali, foi algo assim sobrenatural, família, porque ela faz parte da família de Ló, o qual Ló, as suas filhas fizeram toda aquela coisa com ele, de se deitar com ele e ver até a genealogia. Mas por que vocês, assim, mas por que Ló fez tudo aquilo numa uma família totalmente que o Senhor não se agrada? Porque lembra que Abraão intercedeu por Ló? Lembra que Abraão tinha um amor tão grande por Ló, ele cuidou de Ló como seu filho. Eles só precisaram se afastar devido à grandeza que eles estavam tendo, à riqueza que eles estavam conquistando, né? Então, assim é o Senhor, ele opera naquilo que a gente menos imagina, menos do que aquela pessoa daquele outro país, aquele de outro estado, aquela outra rua, nunca vai ter o Senhor. Não, aquela pessoa ali é sabe, da pior índole. Não, o Senhor ele pode sim tratar, ele pode se libertar, ele pode se salvar. Basta você se entregar. E assim Ruth se entregou de todo o coração. Ela disse à sua sogra: para onde para onde você vai, eu vou. O seu Deus será o meu Deus, a sua cidade será a minha cidade. Então, declarar isso naquela época, ela estava abandonando o seu passado e para viver uma nova vida. Assim, é quando nós entregamos nossa vida a Jesus, aí depois, logo em seguida, se batizar, se abandonar o velho homem e viver uma nova vida. Amém, família? Esse vídeo vai ficar muito longo, então Betseba vai ficar para o próximo vídeo, o qual também é uma mulher que, na sua época, sofreu muito devido a muitas as consequências dos seus atos e também devido aos acontecimentos com o seu marido. Então, família, que esse vídeo seja muito, muito edificante na sua vida, que seja transformador na sua casa, na sua vida, para a sua família, amém? Você puder compartilhar, deixa um coração aqui no comentário, que isso vai ajudar muito a esse vídeo ser compartilhado, ser entregue, o YouTube entregar mais esse vídeo, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.